começar a nos acompanhar no Instagram. A partir de hoje, todos os nossos cultos vamos estar também no Instagram, transmitindo a palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia, 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 10. Olha lá para o telão. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Vamos orar. O tema de hoje é o ministério que recebi do Senhor. Essa foi a expressão do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, no versículo 24, que Lucas escreveu. E ele disse que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar para que Deus nos dê forças para seguir. Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, estamos aqui, Senhor, em família, a família da fé, a família de Cristo, os escolhidos do Senhor, aqueles que o Senhor amou, ama e amará eternamente, que é a sua igreja, a predileta de Deus, a amada de Deus, aquela a quem Deus sofreu, se fez carne e habitou entre nós, e levou os pecados, as maldições, as dores, as enfermidades, as pragas, as pestes. Ele levou sobre si. Ele foi humilhado por causa dela, da amada que é a igreja. Eu oro sim e creio que esta palavra, Senhor, caia através das rádios, nossos 100 horas de rádios que temos, das nossas 3 rádios que estamos ao vivo. Essa mensagem está sendo gravada, que vai ser compartilhada também nas redes sociais, que vai alcançar, vai salvar, vai mudar, vai transformar, porque essa é a tua missão, é a missão da tua palavra, gerar mudanças. Eu oro em nome de Jesus, e os eleitos de Cristo digam todos amém. Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor, bem forte, irmão, com alegria, ao Rei da Glória. Obrigado, meu cooperador fiel. Obrigado, meus cooperadores do reino, aqueles que amam essa palavra e cooperam, faz com que essa palavra tenha força. É você que faz com que esta palavra ganhe força e alcance centenas e milhares de famílias que estão por aí esperando a verdade chegar. Ela chegou até a tua vida, ela vai chegar na vida de outros também. Então o nosso tema de hoje é a segunda parte, o ministério que recebi do Senhor. Vá lá para mim, meu amado, em Atos 20, 24. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Paulo disse o seguinte. Paulo falou registro de Lucas, né? Doutor Lucas, esse homem, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus coloca Lucas do lado de Paulo, por quê, né? Para cuidar do velho, do Paulo, né? Cuidar da saúde, dar instruções para ele. Deus pensa em tudo, né? Deus é bom demais. Diga assim, Deus é bom demais. Olha o que disse Paulo, escrito por Lucas. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Eu disse que nós temos uma carreira. Você não está aqui por um acaso. Igreja não é uma loteria. Eu vou lá para ver se eu dou sorte. Quem sabe o pastor me joga uma oração e cai em mim e eu dou sorte. Não, amado. Aqui você não vem em busca de sorte, porque você já é a mulher mais sortuda dessa terra. Você é o homem mais sortudo dessa terra. Jesus te escolheu no meio dessa multidão. Ele te escolheu para te revelar a verdade. Você quer aplaudir o Senhor? Vamos lá. Então, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Volte, deixa no começo dela. Contanto que, porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, aqui. Contanto que complete a minha carreira e o ministério, esse é o tema, o ministério que recebi do Senhor. Paulo recebeu um ministério, diga assim, Paulo recebeu o ministério. O que nós lemos em 1 Coríntios 3,10, você pode voltar para lá, porque daí nós vamos seguir numa outra direção. 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu disse esta manhã, tem uns pastores aí, uns bispos, uns apóstolos aí nas redes sociais, eles se acham o dono da graça. Eu escuto alguns dizer, só esta igreja que prega a graça. E eu amo demais esse pastor para ele falar isso. Eu não gosto quando ele fala isso. A única coisa que ele peca quando ele fala é isso. Só aqui que prega a graça. Tem aqui também, irmão. Tem ali, tem ali, tem ali. Então, e tem alguns que se acham os donos da graça, ou seja, os portadores da graça. Aí eu vou para a Bíblia, para o Evangelho. O que nós encontramos aqui? Segundo a graça de Deus que me foi dada. A graça de Deus foi dada para quem? A Paulo. A graça de Deus foi dada a Paulo. A revelação foi dada a Paulo. Oh, Deus me revelou. Eu escuto isso. Olha, Deus me revelou. Deus revelou a Paulo, irmão. Paulo escreveu as revelações. Deus não revela nada para ninguém hoje, amado. As revelações já foram dadas a Paulo. Se você quer conhecer o pacto da graça de Deus, você tem que ler Romanos a Hebreus. Aí você vai saber o que Deus deu a Paulo. Quando ele diz, a graça foi dada, a mim me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo falou, me foi dada a graça, ou seja, a revelação. Isto você vai encontrar, meu cooperador, Gálatas 2, agora nós vamos seguir aí no Gálatas 2 de 1, e vamos tocar aí. Gálatas 2, olha Paulo defendendo a graça que foi dada a ele. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Paulo subiu 2 vezes a Jerusalém. Paulo recebeu a graça, passou 3 anos lá na Arábia. Depois de 3 anos ele volta e vai a Jerusalém. Depois ele some de novo de Jerusalém. Depois ele volta 14 anos depois. Olha o que ele diz: 14 anos depois, subi outra vez, a segunda vez, outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Vamos seguir. Subi. Ele falou: eu fui lá a Jerusalém em obediência a uma. Então não tem pastor no Brasil e no mundo, Deus me deu a revelação. Não tem. A revelação está aqui, só você ler. Se você ler de Romanos a Hebreus, você vai compreender as revelações que foi dada ao nosso irmão Paulo. Olha o que ele disse: subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego. Paulo falou: eu lhe expus a quem? Aos de Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Quem era que se reunia em Jerusalém? Pedro, Tiago, João, os 12 apóstolos da lei, os da circuncisão. Subi outra vez subi em revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentis. O evangelho que ele pregava entre os gentis. Entre os gentis. Mas em particular, ele falava aos gentis, mas em particular aos que pareciam
Em particular, quer dizer, ele pregava publicamente, depois ele se reunia em particular com quem? Com aquele, em particular mas em particular aos que pareciam de maior influência. Parecia, olha o tempo que ele usa aqui, ó, passado. Pareciam de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Ele falou, ó, eu chamei eles no particular e expus para eles. Eles pareciam ser pessoas de grande influência no meio da igreja. Para mim eram os apóstolos. Os que tinham influência no meio da igreja eram os apóstolos. De algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Não diz que ele se circuncidou, diz que ele foi constrangido. Se ele cedeu o constrangimento, ele se circuncidou. Se ele não cedeu, ele não se circuncidou. Então diz que ele foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos. Olha aí, na igreja existe o quê? Diga, falsos irmãos. Por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir-nos à escravidão. A igreja está cheia disso aí, irmão. Escravo. Os pastores conseguem cativar as pessoas na escravidão. Eles conseguem criar um exército de escravo. Não sei se você já viu o filme de zumbi, que as pessoas é ferido por um zumbi, e o outro vai ferindo, e todo mundo vira zumbi. Quem já viu? Aí segue uma voz, né? Então é assim, porque são verdadeiros escravos. E um escravo quer reduzir o outro, né? Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos a eles, né, os falsos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, Paulo está falando, logo no começo ele diz, olha, aqueles que tinham grande reputação, agora ele fala, aqueles que pareciam ser maior influência, quais tenha sido outrora. Outra vez ele usa passado. Outrora não me interessa. Paulo era terrível, né? Ele disse, não me interessa. Eles eram importantes no passado, hoje não me interessa. Ô pastor, fulano de tal é importantíssimo no meio evangélico, para mim não me interessa. Um homem que dá sal grosso, enxofre, lenço, pano ungido, para mim não me interessa ouvir esse homem. Ele não tem nada para me dizer, para me acrescentar. Não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. E esse digo, que pareciam, de novo, parecia, olha o tempo passado, pareciam ser alguma coisa. O que eles fizeram? Eu já falei aqui, deixa aí, irmão. Eu fui uma vez no Sambódromo, não foi no carnaval não, fui para ver um pastor, que é considerado o maior pastor do mundo, é o pastor Po Yang Chon, da Coreia. Fiquei 6 horas de pé, minha filha mais velha era pequenininha, ficou sentada, tadinha, nos meus pés, não dava lugar para nem para você respirar, tá vendo, minha esposa? Aí vem esse homem que parecia, ele falou assim, eu falei, esse cara vai trazer algo super maravilhoso. Ele falou, Deus é bom. Aí todo mundo, e o diabo não presta. Eu falei, não é possível que o cara que está traduzindo certo. O cara ficou de Deus é bom, o diabo é ruim, Deus é bom, o diabo é ruim, até o final da mensagem. Eu falei, meu Deus, que eu vou? Eu falei, filha, nunca mais. Fiquei 6 horas de pé para escutar alguém dizer que Deus é bom, o diabo é mau. Quem sabe disso, irmão? Então o cara
ficou no melhor hotel da cidade, comeu lagosta, comeu caviar, andou de carro blindado, foi paparicado para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Como pode, irmão? Como pode ter a maior igreja do mundo ensinando esse troço? Então, olha aqui, diz que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Nada me não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. Não, mas o Pedro curava, Pedro passava, curava. Ó, Pedro levantou gente paralítica, mas o que ele tem para me dizer não vai me acrescentar nada. Ele pode ter sido um bom curador, ele pode ter sido, curou muita gente, sabe, pregou a lei, mas a mim ele não vem com o papo dele, que ele não vai me acrescentar nada. Não vou aceitar se ele vier tentar me tirar a graça que foi dada a mim, tentar colocar a lei para mim, voltar para a lei, porque da lei eu vim, Deus me tirou da lei. Isso é Paulo, estou tratando a conversa de Paulo, né? Aqui, quando ele diz isso. Passa à frente, irmão. Olha aí, ó. Antes, pelo contrário, quando eles viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, incircuncisão, guarde isto. A mensagem que era pregada era a mensagem da circuncisão. Se você não se circuncidar, você não é salvo. Não adianta só guardar os ritos da lei, você tem que se circuncidar. Se você não se circuncidar, você não tem direito à salvação, você é um bastardo. Então havia essa exigência da lei, e Paulo falou, não. Paulo falou, o que Paulo falou? Antes, pelo contrário, quando eles viram, Paulo começou a falar do evangelho, da graça que foi dada para ele. Diz que ele foi, primeiro falou para os gentis, depois ele foi em particular para alguns, e esse alguns era Pedro, Tiago, os apóstolos. Ele falou, quando eles viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiada, agora, como a Pedro o dá. Então aqui você vê duas mensagens, uma mensagem para circuncisão e a outra mensagem para ou seja, um obrigava alguém a se circuncidar para ser salvo. Paulo falava, não, a salvação não tem nada a ver com a circuncisão. Você é salvo pela fé, você é salvo pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo já falou, não, a graça que me foi dada não diz que é através da circuncisão. Então houve ali um debate, né? Como a Pedro da circuncisão. Pois aquele que operou, quem é que operou através da vida de Pedro? Quem foi? Jesus. Ou você acha que Pedro, quando ele estava diante do paralítico, ele falou assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então, Jesus operava através da vida de Pedro. Operava ou não operava? Operava, era um grande homem. Pois aquele que operou, então quer dizer que Deus, não era o diabo que operava. Paulo está dizendo que Deus operava na vida de Pedro, não era o diabo, não era o demônio, como alguns pregadores dizem aí, ensinaram durante anos, que Pedro era usado pelo demônio. Diz que Pedro enforcou Ananias e Safira, matou, enforcou, eles não caíram duro sozinhos não, Pedro matou, enforcou, não, esses inventores aí de mensagem aí para sair na frente, esses bestalhados que tem por aí. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também, o mesmo Jesus que estava com Pedro, também, eficazmente em mim, também operou em mim, eficazmente em mim, para com os gentis. E quando conheceram, conheceram o quê? A graça que me foi. Eles não conheciam. Tem um monte de líderes que não conhecem, mas são orgulhosos. Se eles parassem um pouquinho só para dar ouvido ao que nós falamos aqui, eles conheceriam a graça que foi dada a Paulo. Então ele diz, quando conheceram a graça que me foi dada, quem conheceu? Tiago, olha lá,
Pedro, Cefas, Pedro, João, que eram reputados, era o quê? Coluna, aqui ó, coluna. Por que essa coluna? Ela sustenta o quê? Então, eles eram considerados como alguém que sustentava a igreja. Paulo falou, olha, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados, não reputados por Paulo, reputados pelo povo. O povo colocava esses apóstolos como eles se tivesse sobressaindo Jesus. Porque alguém que é coluna é Jesus, amado. A coluna da igreja é Jesus. Não existe um homem coluna. Aqui os coluna da igreja. Coluna. Pedro Inácio é o coluna. Deus que me livre, irmão. Coluna que sustenta é Jesus. Jesus que sustenta a igreja, não é Pedro Inácio? Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados, considerados, eram especiais, eram venerados, colunas. Eu vi um vídeo, não sei se quem me mandou, que veio um pastor e as pessoas vinham colocando os panos assim na frente do pastor, o pastor não pisar no chão. Quem viu isso? Não pode, o homem de Deus não pode pisar no chão. Aí pisava na roupa das pessoas, no tapete, não podia pisar no chão. Que isto? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Idolatria, o povo gosta de uma idolatria, infelizmente o povo gosta. Eram reputados como coluna e me estenderam a minha Barnabé, a destra de comunhão. Fala, vem cá, Paulo, vem cá, conversa com a gente sobre isso. Olha o que eles fizeram. Olha para ali, olha o papo deles. A fim de que nós fôssemos para onde? Melhor vocês caírem fora daqui. Porque você vai vir com essa pregaçãozinha aí, vai atrapalhar tudo aqui. O nosso programa de rádio tem atrapalhado muitos movimentos que se diz de Deus, amado. As pregações que você ajuda a patrocinar e a chegar nas casas tem incomodado muita gente. Olha qual foi a ordem deles. A fim de que nós fôssemos para os gentis e eles para a circuncisão, recomendando nós somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo também gostava de ajudar os pobres. Me esforcei. Quando, porém, Cefas, isso aqui, volta para o 10, irmão. Para o 10. Daqui para o versículo 11, passou um tempo. Parece que aconteceu imediatamente. Passou um tempo, Paulo está num lugar, daqui a pouco, passa para o 11. Paulo já está em outro lugar. Quando porém Cefas veio, primeiro Paulo foi, agora Cefas veio. Paulo foi a Jerusalém, agora foi o contrário. Cefas, Pedro que veio. Aonde? Antioquia. Resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Porque na Antioquia, havia os crentes gentios, gregos, samaritanos, tinha tudo, só não tinha judeu. Aí Pedro foi lá, Cefas foi lá. Aí diz que Paulo resistiu na cara, encarou Pedro face a face, porque Pedro se tornara repreensível. Pedro, pregador da lei. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o que Pedro fazia no meio dos gentis? Fazia o quê? Tinha comunhão. Não sei se você conhece gente que só fala contigo quando alguém que não está perto dela ou dele. Você conhece? Quando você está perto de alguém, ela não fala. Aí quando ela não está perto daquela outra pessoa, ela fala. Era Pedro. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, enviado por Tiago, gente que seguia a circuncisão, a lei, o que Pedro fazia no meio de gentis? Comiam com quem? Com os gentis. Comia carne de porco, comia chouriço, dançava lá as dancinhas lá com os gentis.
Aí que aconteceu? Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Falou assim: não vão ficar mais perto deles não, porque o pessoal vai caguetar para Tiago, e Tiago vai me chamar a atenção. Sabe? Pedro era o cara que Jesus escolheu. Jesus falou com Pedro, e Pedro tinha medo de Tiago. Dá uma intenção assim nas letras, que parece que Pedro tinha medo de Tiago, não encarava Tiago, ficava com medo. Aí diz que ele falou: afastou-se, por fim veio apartar-se, com medo, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele quem? Com Pedro, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Você vê uma coisa aqui, irmão. Barnabé era parceiro de Paulo, era amigo de Paulo, mas já conhecia Pedro. Aí o que aconteceu? Ele tinha mais amizade com Pedro primeiro, antes de Paulo. Pedro veio com os papos da lei, conseguiu ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Começou a falar coisa da lei, Barnabé começou a ouvir e falou: sabe que você está certo? Paulo não está bem não da cabeça não. Ele está dizendo que recebeu uma graça, que foi arrebatado ao paraíso, que o Jesus ressuscitado apareceu para ele, uma luz. Ele veio com umas histórias aí, sabe? Acho que ele não está bem não. Então foi isso que ele deve ter dito entre linhas, né? Passa à frente. Quando, porém, vi que não procediam, ou seja, a turma toda, Pedro, os da lei e mais Barnabé, se juntaram. Olha o proceder deles. Não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então existe uma verdade que você tem que seguir, amados. Não é qualquer coisa. Eu bebo água salgada, água doce, água enxofre, eu bebo sal grosso, eu levo arquinho, eu levo tudo. Isso não é verdade do Evangelho. O Evangelho não fala isso, irmão. Então você não pode proceder dessa maneira, porque se o Evangelho não te dá permissão para você fazer, por que você está fazendo? Porque dá muita gente, enche de pessoas, as pessoas gostam disso, as pessoas se sentem bem. Eu disse aqui já uma vez, logo no começo, em 2008, 2009, um pastor daqui de cima, uma igreja aqui para cima, começou a nos ouvir e começou a amar a palavra, ficou encantado, chorou muito comigo e falou que a partir daquela semana ele ia pregar na igreja dele a incircuncisão, a mensagem da graça que foi dada a Paulo. E eu falei: glórias a Deus, irmão, mais um para a gente levar a palavra, vamos embora, eu te apoio, eu vou até aí para te ajudar e tal. Aí o irmão foi para a igreja dele, começou a pregar sobre a eleição, a igreja dele lotada, cheia, tinha acho que 300 pessoas na igreja. Aí o povo ficou assim assustado quando ele começou a falar da predestinação. Aí no outro culto, de 300 só veio 50. Aí ele continuou na predestinação, e no outro culto só veio 10. Aí falou: aconteceu alguma coisa? Aí ligou para mim, aí falou: pastor, os 300 foram embora, só estou com 10. Você está com 10 ovelhas, você estava com 290 cabritos, você agora está pastoreando as ovelhas. Mas infelizmente, amado, por causa das necessidades financeiras, por isso que às vezes muito pastor larga o Evangelho da graça por causa da vida financeira, volta para a lei, porque a igreja cheia é a igreja que rende mais dinheiro. Igreja com poucas pessoas, menos dinheiro. Igreja com mais pessoas, mais dinheiro. E ninguém quer abraçar uma mensagem dessa, que é pela fé, é por graça, é por eleição, é por soberania de Deus. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. A graça é Ele quem faz, não é o homem quem faz, é Jesus quem fez. Então, esse abençoado correu, né, meu? Correu. Como o outro que tinha aqui na estrada Rio do Pau, que tinha uma igreja grande, mais de 500 pessoas, correu, foi para a lei,
outro que tinha lá, correu, foi para a lei, outro que tinha ali, correu, foi para a lei. Então estão assim, estão correndo. Então, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, cara a cara, olho no olho, tete a tete, você é homem, eu também sou, você é homem de Deus, eu também sou, na presença de todos. Aí, não chamou no cantinho não, todo mundo olhando e falou, na presença de todos, sendo tu judeu. Paulo defendeu a graça que foi dada a ele, e nós pregamos a graça que foi dada a Paulo, amados. Não foi dado a mim. Ah, pastor, o Senhor, Deus revelou o evangelho da graça para o Senhor. Não, revelou a Paulo. Paulo deixou escrito, eu só leio. Pregador que prega o evangelho da graça não revela nada, ele só lê. Quem revelou foi o Espírito Santo que revelou a Paulo, e o Espírito Santo que está em tua vida vai revelar a você quando você lê. Esse é o evangelho da graça, amado. Essa é a graça de Jesus Cristo. Na presença de todos, sendo tu judeu, falando para Pedro, vives como gentio, e não como judeu. Olha, que cara de pau. Passa à frente, irmão. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Existe um monte de pastor assim, irmão. Ele vive como gentio, mas ele obriga as pessoas a viverem como judeus. Eles botam o fardo dos judeus em cima da igreja, mas eles não vivem. Em 2006 ou 2007, um pastor que ele vivia como gentio, mas para o povo ele tacava como judeu. Dizia que a televisão era do demônio. Demônio, quem tem televisão é do demônio. É povo, né? Quando o pastor fala, quem tem televisão é do demônio, o que fez o povo? Vendeu a televisão e deu dinheiro para quem? O pastor, claro. Aí o pastor recadou tudo, né? Todo mundo vendeu a televisão. Ah, do demônio, graças a Deus. Fiquei livre da caixa do demônio. Fiquei livre da... Aí um amigo que eu tenho casou com a filha dele, já até separou, graças a Deus que ele separou, senão ele estava ferrado. Casou com a filha dele e tinha acesso à casa do pastor, e foi, porta estava aberta, foi entrando, estava o pastor com aquela, não existia essa televisão de plasma de 50, existia aquela gordinha, né, aquela bem de qual era, 29, aquela bolinha, né, aquela fofinha. Aí estava ele lá, olhando a televisão, o irmão ouvindo ele dando gargalhada, falou, o que ele está vendo, o que ele está acontecendo? Quando olhou, estava ele de cara para a televisão. Aí o irmão falou, pastor, isso não é a caixa do demônio, é igual isso aqui. Pedro vivia como judeus, como gentis, e obrigava os gentis a viverem como judeus. Televisão para o outro é do demônio, para ele é diversão. Praia é do Satanás. Aí eles alugam as lanchas, aí vai lá para o meio do mar, só de sunguinha, né? Aquelas barrigão do inferno. Porque não vai mostrar aquela barriga lá na praia, né? Vai mostrar lá no meio do mar, né? Por que obrigas os gentis a viverem como judeus? Pois nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentis, sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então não tem que fazer um sacrifício, é por Cristo. Também temos crido em Cristo. Chinês, não sai para nada. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Por quê? Pois por obras da lei, quantos? A circuncisão era sacrificar a pessoa, fazer as pessoas sacrificarem. Paulo debateu. Não importa que o pastor ele é primeiro, ele já é pastor há 50 anos. O senhor é pastor novinho agora.
Não interessa, a graça foi dada a Paulo. Quem não prega o que foi dado a Paulo, está debaixo de lei, está debaixo da circuncisão, não tem a bênção de Abraão. Não tem a bênção de Abraão. Pois, por obras da lei, diga assim, por obras da lei, diga ninguém será justificado. O que está acontecendo mais? Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á acaso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não cancelo, não chuto, não piso, não desprezo, não anulo a graça de Deus, que foi dada a quem? Quem escreveu sobre a graça de Deus? Paulo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Para muita gente, Jesus perdeu a viagem. Foi apenas um sacrifício patético, banal, sem nenhum resultado. Para mim não. Lá o que ele fez lá na cruz por mim, ele me perdoou, ele me purificou, ele me justificou, ele me salvou, ele me libertou, ele me tirou da mão do diabo, das trevas, da ignorância. Ele fez a obra completa lá na cruz. Eu não cancelo, eu não anulo a graça de Deus. Assim seja. Assim disse o Espírito. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos ficar de pé, vamos. Glórias